Você sabe qual a doença ocular pode fazer uma pessoa sentir medo quando vai abrir os olhos ao acordar? Isso mesmo. Esse foi o relato da Lucilena, uma paciente de 56 anos, professora, bastante esclarecida, quando procurou ajuda médica. A sensação que ela tinha era que ao abrir os olhos pela manhã, os seus olhos poderiam rasgar. Ela tinha que ajudar para poder abrir os olhos, porque eles amanheciam grudados. E isso passou a ser uma rotina na vida dela, o que a deixou bastante amedrontada, além das limitações que causava na sua vida. Então, foi quando ela procurou a equipe médica para esclarecer o seu diagnóstico. Aqui vamos nós com mais um episódio das Histórias do Massotti, que é um projeto que eu criei para trazer informações e com isso conseguir prevenir a cegueira e promover o diagnóstico precoce das doenças oculares. Se você ainda não me conhece, pode me acompanhar aqui pelas redes sociais. O meu nome é Marcos Massotti. Eu acredito que a melhor ferramenta, o melhor instrumento para a prevenção da cegueira é através da informação. Foi por isso que criamos esse projeto, em que o objetivo principal é difundir informação de qualidade através dos meios de comunicação de maneira gratuita e que possa ser útil para te ajudar a procurar ajuda médica da melhor maneira possível e, com isso, trazer a prevenção das doenças oculares e, de preferência, de maneira precoce. Vem comigo! Nesse episódio eu vou contar a história da Lucilena, que é um nome fictício, embora a paciente seja real. Eu faço isso para proteger a identidade da paciente e por questões éticas, obviamente. Ela tem 56 anos, é professora e agora está submetida a uma carga de trabalho ainda maior, porque em virtude das aulas online, ela está muito exposta a equipamentos eletrônicos, computadores, além da jornada que ela já tinha como professora. Ela também está submetida a uma carga de pressão muito grande, tanto pelo lado profissional das escolas que cobram muito dos professores, como também a assistência aos alunos tem sido maior, a cobrança dos pais. Todo mundo foi pego de surpresa nessa situação de pandemia que estamos vivendo e os professores tiveram que se adaptar a condições às quais eles não tinham treinamento ainda e estão fazendo um trabalho de herói. As crianças estão tendo que se adaptar muito rapidamente às novas condições e os pais que não eram professores também estão virando professores agora de uma maneira mais intensa, sem opção de escolha. Então é uma condição que gera um estresse para todas as partes. E o estresse para a saúde ocular é uma coisa que causa muito dano. Nos colocando no lugar da Lucilena, ela era uma pessoa de 56 anos, relatou para a equipe médica que já havia feito menopausa há mais de 10 anos e estava submetida a uma carga de trabalho muito acentuada, um aumento na sua carga de trabalho por ser professora e agora tem que dar aula online. Tem que estudar bastante, teve que fazer treinamentos às pressas para poder se adequar rapidamente a essa condição nova de pandemia. Aumentou muito a carga de exposição aos equipamentos eletrônicos, aumentou também o estresse, a pressão, as cobranças e tentando se adequar para poder não deixar os seus alunos na mão. Pensa comigo o quão importante a visão passou a ser para essa pessoa. A visão é um instrumento importante para qualquer um, mas nessas condições em que a Lucilena estava submetida, passou a ser uma ferramenta fundamental e, ao mesmo tempo, passou a ser um alvo de inúmeros tipos de agressão. Vamos nos colocar no lugar dela. Pensa comigo de novo o que deve ter sido para ela a sensação que ela relatou à equipe médica de ficar com medo de acordar,
porque quando ela ia acordar, ela tinha a sensação que o olho dela ia rasgar, ia ser cortado ao meio. Ela tinha que ajudar com os dedos para conseguir abrir os olhos. Que tipo de doença ocular poderia estar levando a isso? O que explica toda essa sensação relatada pela Lucilena? Após a equipe médica submetê-la a diversos tipos de exame, eu vou falar um pouco à frente nesse vídeo, ficou constatado que ela tinha o diagnóstico de síndrome do olho seco. Isso mesmo. A síndrome do olho seco é extremamente dolorosa. Ela submete os olhos do paciente a um processo inflamatório crônico. Então, a síndrome do olho seco não é simplesmente falta de lágrima. Ela é uma doença que deixa o seu olho submetido a um processo inflamatório crônico. O olho fica vermelho, fica ressecado, a superfície do olho fica muito machucada, fica muito traumatizada. Aqui a gente observa a córnea, que é essa parte da frente do olho. A córnea é a nossa principal lente, fica aqui bem à frente da íris, né, cobrindo toda a parte colorida do olho. E aqui, que nesse meu modelo está em azul, na verdade é aquela parte branca dos olhos, que é a conjuntiva. Então toda essa superfície da córnea e a conjuntiva ficam extremamente machucadas, ficam muito ressecadas. E com isso a gente observa microperfurações aqui nessa superfície da córnea. A conjuntiva também, mas a córnea é muito mais sensível. Eu já fiz aqui alguns vídeos sobre o olho seco, pode pesquisar aqui no meu feed se você ainda não viu, mas uma das partes mais sensíveis dos nossos olhos é a córnea. Para você ter uma ideia, se eu pingar uma gota de colírio aqui na córnea, eu consigo fazer cirurgia de catarata, por exemplo, eu consigo fazer cirurgias até intraoculares com apenas uma gota de anestésico aqui na superfície do olho. A nossa superfície é exatamente essa parte que a síndrome do olho seco mais danifica. Então, quando ela ia abrir os olhos, a própria pálpebra, passando pela superfície do olho, causava um traumatismo. É como se você tiver uma ferida aberta e ficar cutucando. Essa era a agressão que ela sentia e que causava um trauma na hora de abrir os olhos. Às vezes, na hora de piscar, também pode doer. Às vezes, na hora de pingar um colírio para lubrificar seu olho, você pode sentir uma ardência terrível. E era o que ela vinha sentindo. Por isso, eu oriento sempre que, ao buscar ajuda médica, você precisa fazer diversos exames, não só o exame de óculos. Porque a síndrome de olho seco é bastante comum em diversas faixas etárias. Agora, mais do que nunca, devido ao excesso de equipamentos eletrônicos que a gente está sendo obrigado a usar, seja para o trabalho ou até mesmo para o lazer, a gente está expondo nossos olhos à radiação da tela. Isso também aumenta o olho seco. Com essa exposição aos equipamentos eletrônicos, tudo aquilo que prende nossa atenção faz com que a gente pisque menos. Isso também faz com que a nossa lágrima possa evaporar com mais facilidade, fazendo um tipo de olho seco chamado evaporativo. Então são diversas causas que, no caso da Lucilena, justificam essa síndrome estar presente e ir piorando a cada dia. Durante esse período agora de pandemia, a gente tem observado que as pessoas que não tinham olho seco passaram a desenvolver e aquelas que já tinham pioraram muito. Então é uma condição que temos que prestar muita atenção nesse período. A doença do olho seco, ou síndrome do olho seco, já foi bastante comentada aqui nesse canal. Se você ainda não assistiu, procure aqui no meu feed que você vai achar diversas informações. Mas para quem ainda não assistiu, eu te digo, a síndrome do olho seco é uma doença que na maioria das vezes não tem cura. Ela tem um controle bastante eficiente, tanto através do uso de colírios, quanto através de medicações orais que a gente usa para tomar, e agora, mais recentemente, com novos tratamentos a laser ou luz pulsada, que vai agir diretamente na causa da doença, minimizando esses efeitos.
A doença do olho seco tem também fatores secundários a outras doenças sistêmicas, por exemplo, reumatismo, diabetes, doenças da tireoide, doenças imunológicas em geral, que atacam todo o sistema imunológico, podem levar a alterações inflamatórias nas glândulas lacrimais, que ficam aqui atrás da pálpebra, bem atrás desse osso aqui da órbita. Essas glândulas podem sofrer um processo inflamatório e, com isso, sofrer uma fibrose, diminuindo o desempenho, a produção lacrimal. E nós temos também as doenças que acometem essas glândulas próximas dos cílios, que chamam glândulas de meibômio, e que são responsáveis pela produção da camada lipídica do filme lacrimal. Elas também podem sofrer um processo inflamatório crônico, ou seja, prolongado, e isso danificar mais de uma das camadas da lágrima. Isso mesmo, a nossa lágrima não é só água, não tem só uma camada. Ela tem diversos componentes e os três principais são a água, produzida pela glândula lacrimal, o muco, produzido aqui pela parte branca do olho, e a camada lipídica, que é de extrema importância e é produzida pelas glândulas de meibômio, que estão aqui nas pálpebras, bem próximo dos cílios. No caso da Lucilena, ela passou por diversos exames. Ela procurou a equipe médica e foi submetida ao exame biomicroscópico, em que se avalia toda a superfície ocular. Na biomicroscopia, utiliza-se corantes para, através da coloração da superfície ocular, a gente consegue detectar microperfurações, ou seja, sinais de abrasão da superfície. Nesse caso de olho seco, a própria pálpebra, ao passar sobre o globo ocular durante o piscar, ela torna-se agressiva e vai lixando, arranhando a superfície ocular. E a gente observa quando usa colorações, por exemplo, de fluoresceína, que é uma coloração alaranjada, ou rosa bengala, que o próprio nome diz, é rosa. A gente utiliza a lâmpada de fenda, que é esse equipamento que está aqui atrás de mim. Na verdade, a lâmpada de fenda é um microscópio, a gente chama de biomicroscópio, vulgarmente chamada de lâmpada de fenda pelos oftalmologistas, mas é um exame microscópico. E a gente observa pequenas perfurações e abrasão da superfície do olho. Depois que constatou-se que ela tinha olho seco, ela foi submetida a um exame chamado OSA, ou seja, é um analisador da superfície ocular. Traduzindo para o português, é isso que o equipamento faz. Ele faz uma análise da superfície ocular e das camadas da lágrima. Com isso, a gente consegue saber se ela tem problema na camada de água, na camada de gordura ou na camada de muco. Isso faz com que você oriente o tratamento para o paciente. No caso da Lucilena, ela tinha, além do olho seco evaporativo, pelo excesso de exposição aos equipamentos eletrônicos, também apresentava uma redução na camada de lipídio, ou seja, ela estava com distúrbios, disfunção das glândulas de meibômio que ficam aqui na bordinha da pálpebra. E com isso a parte lipídica do filme lacrimal estava comprometida. Com isso, ela foi submetida a um tratamento de laser ou o que tecnicamente chamamos de IPL. Isso mesmo, luz pulsada para o tratamento do olho seco. Por quê? Na verdade, quando ela procurou ajuda médica, ela já vinha há quase 12 meses utilizando tratamento convencional, à base de colírios lubrificantes, higienização dos cílios e reposição, isso mesmo, suplementos de reposição de ácidos graxos de cadeia longa, à base de ômega, diversos outros componentes, e não estava tendo resultado. Ela já vinha fazendo um tratamento a longo prazo e não estava tendo sucesso algum. Foi então que a equipe médica propôs que ela fosse submetida ao tratamento chamado IPL, ou luz pulsada, para o tratamento de olho seco.
Uma pessoa pode simplesmente ir até a farmácia e comprar um colírio para lubrificar sem ajuda médica? Claro que não. Isso chama-se automedicação. Qual o problema? Isso, no mínimo, vai atrasar um processo de diagnóstico mais preciso. Isso vai fazer com que você tenha um diagnóstico tardio. Quando você tem um olho seco em fase inicial, se o médico te passar os medicamentos corretos, à base de colírios, suplementos alimentares, higienização das pálpebras, eventualmente algum anti-inflamatório, pode ser que essa doença seja combatida de maneira precoce e que tenha até mesmo a cura definitiva. E se for um quadro de olho seco grave, você vai estar atrasando o diagnóstico. Você vai receber o tratamento numa fase muito tardia e isso pode tanto retardar o seu diagnóstico quanto levar a sequelas. E quando você chegar no seu médico, seu olho vai estar comprometido, com lesões na córnea, na conjuntiva, muitas vezes já cicatrizes, irregularidades na superfície da córnea. Isso mesmo, o olho seco ele pode causar irregularidades aqui na sua córnea, deixar a sua córnea toda manchada, esbranquiçada, pela lesão continuada, agressão continuada. O processo inflamatório crônico ele pode levar a microabrasão e com isso você vai perdendo a transparência da sua córnea, que é a sua principal lente. Imagina o seu óculos, quando está arranhado, quando está danificado, ele já te dá uma imagem ruim. Rapidamente você vai procurar trocar o óculos, não é isso? A sua córnea costuma ser, no mínimo, 10 a 20 vezes mais forte do que o óculos. Isso mesmo, a sua córnea é uma lente, só que natural. A maioria das córneas das pessoas normais tem entre 40 e 45 graus. Isso mesmo, essa daqui é uma lente de 45 graus. Imagina você, um óculos de 5 graus, 6 graus, já é considerado forte pela maioria das pessoas. Quando ele está arranhado, você vai ter uma imagem ruim. Agora imagina a sua principal lente, que tem de 40 a 45 graus, que é a córnea. E se ela ficar arranhada? E se ela perder a transparência? E se o olho seco estragar essa córnea a ponto de deixar cicatrizes ou irregularidades? Você não vai enxergar bem nem de óculos. E muitas vezes tem que ser submetido a um transplante de córnea para restabelecer a transparência dos meios. Ou seja, nunca vá à farmácia direto procurar por um simples colírio. Isso é automedicação. Pode causar dano irreversível para o seu olho. A córnea não é de plástico. Preste atenção. Depois que você tratar o olho seco, ele pode voltar? Depende da causa. O olho seco tem causas transitórias, que são aqueles pacientes que apresentam um olho seco leve, causado por alguma irritação, exposição a algum produto químico, ou às vezes um excesso de exposição aos computadores, uso excessivo de celular, ar-condicionado, uma série de condições que são mutáveis, ou seja, que a gente tem como mudar. E assim você pode combater o olho seco, fazendo um tratamento simples, receitado pelo seu médico, obviamente, à base de colírios e suplementos vitamínicos. Você pode reverter esse olho seco. Mas o que fazer para ele não voltar? Você precisa mudar essas condições que eu te falei. Evitar o excesso de computador, beber bastante água, durante a leitura prolongada, mesmo em livros, usar um lubrificante adequado, passado pelo seu médico, que possa hidratar o seu olho. Existem algumas condições de olho seco que não têm cura, e são condições geralmente graves, secundárias a diabetes, reumatismos, doenças autoimunes, ou queimaduras que foram muito severas nos olhos, queimaduras químicas ou queimaduras por solda, podem danificar e gerar uma síndrome de olho seco crônica, que não tem uma cura definitiva. Nesses casos, juntamente com o seu médico, você deve manter o seu olho nas melhores condições possíveis,
usando colírios, suplementos alimentares, higienização dos cílios especificamente feitas para eles, com os produtos certos, e agora mais recentemente o tratamento com a luz pulsada. Isso mesmo, existe tratamento com laser para o olho seco. Isso vai prevenir que você fique entrando em crise. Mesmo que não tenha uma cura definitiva, você pode se manter estável em boas condições sem ficar tendo crise com muita frequência. E isso se dá através de uma boa manutenção em conjunto com o seu médico. Outra coisa importante para piorar as condições de olho seco e até criar um olho seco em quem não tinha é a falta de uma boa noite de sono. Muitos de nós, com excesso de trabalho, excesso de preocupação ou até mesmo medicações ansiolíticas, podem deixar com que a gente tenha uma noite mal dormida. Pacientes também que relatam que são trabalhadores noturnos, tudo isso gera condições favoráveis para o aparecimento ou para o agravamento da síndrome do olho seco. Uma boa noite de sono é fundamental para a nossa vida, que dirá para os nossos olhos. É o período em que eles se recuperam, vão descansar, não só a parte funcional, mas também a superfície do nosso olho. A doença do olho seco pode ter um componente genético também, na medida em que ela pode vir de uma disfunção glandular. Você pode ter famílias com disfunções glandulares nas pálpebras e, com isso, ter um problema de disfunção de glândulas de meibômio e isso levar a um olho seco por disfunção da camada lipídica. Na medida em que doenças autoimunes, reumatismos, diabetes, podem ser de origem familiar, indiretamente a doença do olho seco também pode ser familiar, uma vez que ela costuma ser secundária a esses tipos de doença. O que pode acontecer se você continuar convivendo com esses problemas do olho seco e não procurar ajuda especializada, ficar se automedicando? Como eu já falei anteriormente, a nossa córnea, que é essa estrutura aqui, que fica na frente da íris, é a nossa principal lente. A conjuntiva, que é a parte branca do nosso olho, que aqui no meu modelo está em azul, é também um componente importante para a produção de uma das partes da lágrima. Quando você tem uma agressão constante nessa região da conjuntiva, você pode ter uma redução na produção do muco, que é uma das partes importantes do nosso filme lacrimal. Esse muco é produzido por um grupo de células que tem aqui na conjuntiva, chamado células caliciformes. Esse muco é de suma importância para você ter uma boa aderência do filme lacrimal na superfície do olho. Como eu já disse, o filme lacrimal não é só água. Segundo, a agressão contínua na superfície do olho pode gerar processo cicatricial e diminuir a transparência da sua córnea. A sua córnea nada mais é do que uma lente, e uma lente bastante forte, bastante importante. Ela costuma ter algo em torno de 40 graus, entre 38 e 45 na maioria das pessoas. Se você tem uma lente embaçada, que não está mais transparente, ela não vai mais oferecer uma boa qualidade de visão, concorda? Outra coisa importante é que o olho seco gera uma irregularidade na superfície da córnea. Então, na córnea, existem algumas coisas importantes. Primeiro, a curvatura, que é o que determina o grau. Segundo, a transparência. Tem que ser uma lente transparente, senão não vai ter uma boa qualidade de visão. Uma característica muito importante da córnea é que ela seja relativamente regular. Se você tiver aqui um degrau na sua córnea, ou a parte de cima muito diferente da parte de baixo, isso vai formar um ressalto, um degrau. E esse degrau forma o que nós oftalmologistas chamamos de assimetria. Então, córneas muito assimétricas não vão oferecer uma boa qualidade de visão. E na grande maioria das vezes, essa assimetria não é possível de ser corrigida com óculos.
você teria que passar por uma cirurgia para corrigir isso, ou um transplante de córnea, ou uma cirurgia com laser. Então, uma medida importante é que você trate do seu olho seco com o auxílio técnico do seu médico, não faça automedicação. E isso tem que ser precoce. Quando a gente pega uma doença precoce no olho, a gente consegue reabilitar com um poder muito maior. Quando a gente já pega sequela na córnea ou na conjuntiva, a gente vai ter que remediar e nem sempre isso vai dar um resultado tão bom. No caso da Lucelena, ela foi submetida ao tratamento do olho seco com luz pulsada. Após a equipe médica avaliar todos os exames, ficou constatado que ela tinha uma deficiência da camada lipídica do filme lacrimal, em que o tratamento da luz pulsada é uma das melhores escolhas. Ela já vinha fazendo tratamento convencional há diversos meses, quase um ano, não tinha tido sucesso algum. Então a equipe médica programou 4 sessões de luz pulsada, em que a gente aplica o laser aqui nessa região, em toda a região das pálpebras, de uma orelha até a outra, passando inclusive por cima do nariz. Por quê? A luz penetra nas camadas mais profundas da pele, ativando a parte neurológica, que vai fazer inervação dessas glândulas. Com isso, estimula a produção glandular. A camada lipídica do filme lacrimal é produzida nas glândulas de meibômio. Então, a luz pulsada também tem o efeito térmico, que vai lá, derrete esse óleo, faz com que ele fique com a consistência mais adequada e flua melhor e saia melhor através dessas glândulas. Tem o efeito também anti-inflamatório. Esse processo inflamatório crônico que o olho seco provoca também é controlado através da luz pulsada. Esse efeito faz com que diminua ou até mesmo interrompa o processo inflamatório a que seus olhos possam estar submetidos. Uma coisa importante também é o efeito bactericida e antiparasitário. Existem bactérias que crescem aqui nessas glândulas e até mesmo parasitas, tipo o cravo, que é o Demodex. Esses parasitas e bactérias também são sensíveis à ação da luz pulsada. Com isso, otimiza-se o funcionamento das glândulas. Esse aparelho também tem um efeito trombolítico, um efeito anti-neovasos. O processo inflamatório gera a produção de vasos anormais, que a gente chama de neovasos. E esses neovasos carregam mediadores inflamatórios para a região das pálpebras, fazendo com que você tenha uma beiradinha da pálpebra bem vermelha, que parece que está irritada. Isso também é combatido pelo tratamento da luz pulsada. É um tratamento que tem vários mecanismos de ação ao mesmo tempo e age na causa da doença. Com a melhora da camada lipídica, o olho seco melhora, porque a camada lipídica é a camada mais externa, que estabiliza o filme lacrimal. Quando a Lucelena passou pela 3ª sessão, ela já estava praticamente sem sintomas de desconforto. A equipe médica resolveu manter o tratamento convencional, diminuiu um pouco a dose dos colírios que ela estava usando, ela já não precisava tanto de ficar pingando colírio toda hora, e manteve os suplementos alimentares, que são a base de ômega 3, 6 e vitaminas, para que ela tivesse uma otimização da osmolaridade da lágrima, da consistência da lágrima. A lágrima não é só água, ela tem diversos componentes. E quando ela tem alteração na sua composição, ela não desempenha o papel ideal e seu olho continua ressecado, mesmo tendo lágrima. No caso da Lucelena, ela melhorou bastante, conseguiu retomar suas atividades, ela informou para a equipe médica que tem lido bastante e já consegue preparar as aulas, consegue suportar melhor o excesso da carga de trabalho. Uma outra coisa importante é o controle do estresse. Recentemente eu recebi um artigo muito sério
da Universidade Federal da Índia, falando sobre o impacto do estresse na saúde ocular. Não só na saúde ocular, mas o quanto o controle do estresse havia melhorado o tratamento de doenças como Alzheimer, Parkinson e pesquisas também que envolviam glaucoma. Inicialmente, a gente pensava que glaucoma era exclusivamente relacionado com a pressão ocular. Hoje a gente sabe que glaucoma é uma doença multifatorial, mas o impacto do estresse no controle dessa doença também foi comprovado após mais de 10 anos de segmento nesse estudo recente que eu acabei de ler. E para o olho seco não é diferente. Quanto mais estressado, mais impactado com a pressão do trabalho, com esse problema da pandemia, também leva a uma piora significativa nos quadros de olho seco. Eu quero deixar aqui algumas dicas que ajudam muito no controle de olho seco. Em primeiro lugar, procure dormir bem. A qualidade do sono, não só para a nossa mente, para a nossa saúde sistêmica, mas para o nosso olho é fundamental. As pessoas que dormem mal ou pessoas que trabalham à noite têm o maior índice da síndrome de olho seco. E são quadros piores que respondem mal aos tratamentos. Segunda dica importante, controle do estresse. O estresse pode liberar fatores inflamatórios, mediadores químicos, e deixar o nosso nível de adrenalina e cortisol muito alto. Isso pode fazer com que você tenha uma piora dos quadros inflamatórios e também impacta negativamente no olho seco. Terceira dica, beba bastante água. Você estar hidratado é fundamental para o controle do olho seco. Ligada a essa dica, também tem a história do colírio lubrificante. O nosso olho precisa ser hidratado. Agora, mais do que nunca, diante dessa necessidade de usar mais celular, de usar mais computadores por causa do isolamento social, do distanciamento social, é fundamental você deixar seu olho bem hidratado e usar um bom colírio lubrificante, claro, receitado pelo seu médico. Outra dica importante, fracione o seu uso de computadores. A cada hora trabalhada, pelo menos 10 minutos de descanso. 10 a 15% do seu tempo tem que estar afastado do computador. Procure fazer outras coisas. Você vai ser produtivo e vai preservar a saúde dos seus olhos. E uma dica fundamental, vá ao seu oftalmologista com regularidade. Assim como você vai ao cardiologista ou ao ginecologista, faça uma visita, pelo menos semestral, ao seu oftalmologista. Não espere os sintomas. Procure andar na frente da doença. Esse é o principal pilar aqui do nosso canal. O diagnóstico precoce e o tratamento precoce, para pegar a doença nas fases mais iniciais. Precisamos criar essa cultura de fazer o check-up ocular antes da doença aparecer. Até porque tem doenças silenciosas que você só vai descobrir se fizer um bom exame oftalmológico. E por último, não menos importante, eu queria te agradecer por ter ficado comigo até agora e te dizer que esse projeto que eu fiz é para você. Eu acredito que a principal ferramenta, eu já disse isso anteriormente, a principal ferramenta para a prevenção da cegueira é através da informação. Eu acredito que a oferta de conteúdo de qualidade que possa te ajudar a fazer um bom exame oftalmológico, a procurar o seu médico de maneira precoce e com muita frequência, vai fazer com que você previna a perda visual, e esse é o nosso propósito. Se ficou alguma dúvida, se você tem algum outro assunto do seu interesse, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder o quanto antes. Até a próxima!